Você abra a palavra de Deus mais uma vez no texto de Efésios. Todos vocês também que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Abram a palavra do Senhor, vamos voltar a nossa atenção para ela. Quero ler apenas 2 versículos com os irmãos, embora não vamos meditar somente neles. E logo em seguida eu quero orar. E orar também pela família dessa semana, pedir que a igreja também esteja durante a semana orando por esses irmãos, o Thales e Stephanie. O texto que eu quero ler com os irmãos, Efésios capítulo 1, agora versículo 22 e 23, os últimos versículos deste capítulo. Vamos também depois lermos algum outro trecho do capítulo 4, você já pode deixar aberto. Peço que você não feche sua Bíblia, que você mantenha a atenção, volte sempre ao texto. É a palavra do Senhor que importa e que de fato transforma o nosso coração. Por isso sempre confira, sempre volte os seus olhos ao texto, para que você possa observar aquilo que a palavra de Deus de fato está nos dizendo. Vamos ler a palavra de Deus e logo após vamos orar. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Feche os seus olhos então, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, estende a tua mão e ser gracioso para conosco. E o teu Espírito ilumine os nossos olhos e nos dê entendimento da tua palavra. Fala conosco, Pai. Pedimos também tua bênção na vida de Thales e Stephanie, que o Senhor seja gracioso com eles, conduza em todos os caminhos, que essa família, essa casa, glorifique ao Senhor, seja edificada no Senhor e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós falamos aqui sobre uma realidade da natureza da igreja. Vimos capítulo 1 de Efésios e a partir de hoje eu queria pensar sobre essa realidade da igreja como um corpo vivo de Cristo. Então, até o próximo 5º, 6º e 7º sermão, nós estamos no 4º sermão dessa série. Eu quero trabalhar com os irmãos e destacar aqui no texto de Efésios essa natureza ou essas características múltiplas ou multiformes do texto, aliás, daquilo que o texto de Efésios relata ou descreve sobre a natureza da igreja. Volte seus olhos ao texto, então, versículo 22 e 23, trata sobre um trecho que os exegetas discutem bastante sobre o sentido apropriado do texto. Eu quero entrar um pouco sobre isso, sobre a natureza, então, da igreja, e esta igreja como sendo corpo vivo de Cristo no mundo. Então, lembre bem dessa afirmação. A igreja é o corpo vivo de Cristo no mundo. Quero pensar, então, em primeiro lugar aqui, esse corpo como uma realidade viva, não meramente organizacional. É o corpo de Cristo como uma realidade viva e não meramente organizacional. Nós tratamos um pouco sobre isso quando meditamos aqui sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu quero, então, voltar um pouco sobre esse ponto, porque essa realidade ou essa verdade está presente em toda a teologia de Paulo, em todas as cartas que ele escreve. Em algum momento, essa realidade sempre está expressa. Quando Paulo apresenta aqui, então, essa figura de corpo de Cristo, no versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, ele não está apenas propondo, então, essa categoria de uma organização, a Igreja de Cristo como uma organização, mas ele está tratando aqui como uma realidade ontológica. É aquilo que a natureza da igreja de fato é. Então a igreja
é o corpo de Cristo. Observe, não é apenas uma figura de linguagem que ele está usando. Ele não está dizendo a igreja é como um corpo de Cristo, mas ele está afirmando categoricamente que a igreja é esse corpo, não meramente funciona como um corpo. E é sempre muito importante fazermos essa distinção. A igreja não funciona como um corpo, mas ela é um corpo. Então, esse funcionamento que ela tem como um corpo é exatamente porque ela é esse corpo de Cristo na terra. Então, veja como ele diz que para pôr todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A diferença aqui qual é? É que organizacionalmente a estrutura poderia ser descrita como uma corporação de crentes. Seria um ajuntamento de crentes. Mas quando nós pensamos sobre ela realmente ser esse corpo, ela é o corpo, é uma realidade ontológica. Ou seja, a essência dela é que ela é o prolongamento, vamos dizer assim, encarnado do corpo de Cristo no mundo. Veja como isso faz toda a diferença. Não é que ela simplesmente funciona como um corpo, ou que organizacionalmente ela é essa corporação de pessoas que creem em Jesus se juntando, mas ela é esse prolongamento. John Murray trata sobre esse texto, e eu tenho falado sempre sobre ele aqui, porque ele enfatiza que o corpo de Cristo para Paulo não é nunca tratado como metáfora. Nunca Paulo olha para essas realidades que ele aponta aqui como uma metáfora, uma figura de linguagem, mas como uma realidade teológica. Essa realidade de doutrina, de fé, aquilo que de fato cremos como realidade primeira e última da igreja. Ela é o corpo de Cristo. Assim como o corpo físico de Cristo, então, foi esse instrumento para a nossa redenção, ou para a redenção da igreja, agora esse corpo eclesiástico, esse corpo dele como igreja, é a continuidade deste ministério de Cristo para a redenção do mundo. Ele não simplesmente foi e deixou aqui alguns com uma missão, mas ele deixa então esse corpo vivo, real, habitado pelo seu Espírito, como todo corpo tem um Espírito. Este corpo de Cristo é habitado pelo seu Espírito. Por isso, 1 Coríntios, capítulo 10, se você puder abrir, versículo 16 e 17, Paulo também diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, unicamente um só corpo, porque todos participamos do único pão, do único corpo. Então, na sua habilidade aqui com as palavras, ele nos conduz então a entendermos e compreendermos que é exatamente isso. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Calvino, nas suas Institutas, no volume 4, afirma que a natureza corporativa da igreja é uma natureza cristológica. A vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo determinam a ontologia do corpo, a sua natureza primeira, essa realidade primeira do corpo. Então significa dizer que a morte do corpo de Cristo é também a morte de cada um de nós que morremos em Cristo. Veja Romanos capítulo 6, versículo 8, ou Colossenses, se você avançar para o próximo texto,
após a carta aos Filipenses, Colossenses capítulo 3, versículo 3. Porque nós morremos, ou ele diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque somos esse corpo, somos essa realidade do corpo de Cristo presente na terra, o corpo vivo de Cristo. Então a ressurreição de Cristo é afirmada também nas próprias cartas de Paulo, como sendo também a nossa ressurreição. Ele ressuscitou e por isso nós ressuscitamos com ele, porque somos o corpo de Cristo na terra. A ascensão de Cristo, então, resulta também que nós nos assentamos, então, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja o versículo 6 do capítulo 2 de Efésios. Então ele diz, e juntamente com ele nos assentamos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, não é uma realidade que Paulo aponta para o futuro, mas é sobre essa realidade presente. Nós estamos assentados juntamente com ele nos lugares celestiais. Observe, eu e você precisamos olhar para esta realidade da igreja para além daquilo que os nossos olhos simplesmente veem. Para as realidades físicas que nós estamos inseridos e que muitas vezes faz com que nós compreendamos a realidade a partir simplesmente desses nossos sentidos e percepções carnais, caídas, falidas muitas vezes, e então vamos perdendo de desfrutar uma realidade que já é presente, a realidade que somos esse corpo de Cristo e que nós estamos, apesar de no mundo, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas uma segunda coisa que eu quero destacar, então, é essa plenitude manifestada na plenitude da igreja. Porque ele diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos teus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Há uma palavra aqui que é pleroma, ou seja, essa palavra para plenitude, que é para descrever, então, essa palavra, ele está usando para descrever essa realidade de Cristo e a igreja, ou a realidade entre Cristo e a sua igreja. Há, como falei aqui, um debate intenso sobre o sentido gramatical aqui. E é a igreja a plenitude de Cristo ou Cristo aquele que preenche e é a plenitude da igreja? E de fato, a tradução para o português nos dá, nos deixa essa abertura para essa ideia. Eu quero sugerir aqui que ambos os sentidos são verdadeiros. A igreja é a plenitude do corpo, na qual esta plenitude é manifestada plenamente. Cristo manifesta plenamente, ou manifesta-se plenamente na igreja. E Cristo é a plenitude que a tudo preenche a igreja enquanto ela está vivendo e existindo aqui na terra. Então veja, a igreja não existe independente de Cristo. A igreja é essa realidade que só pode subsistir se há habitação de Cristo nela. Se não existe Cristo nela, se a realidade da igreja não é essa realidade em que Cristo habita, não existe igreja. E Cristo manifesta-se plenamente nessa sua igreja que ele deixou na terra. Significa dizer, é que Cristo não se manifesta plenamente através de outra coisa deste mundo, a não ser através da sua igreja. Leia comigo novamente o versículo 23.
a qual é o seu corpo. E ao que ele se refere aqui? A igreja. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A manifestação de Cristo neste mundo se dá de forma plena através da igreja. A plenitude de ambos está relacionada aqui neste mundo. Há uma relação aqui que é mútua. Sim, Cristo, sendo Deus, é soberano sobre todas as coisas e não depende de absolutamente nada para existir. Mas em sua soberania e graça, ele manifesta-se de forma plena ao mundo agora. Assim como no passado se manifestou sobre os profetas, pelos profetas aos nossos pais, mas que hoje se manifesta através de Cristo. Esse Deus que fala através de Cristo é o Deus que, falando através de Cristo, hoje fala mediante e através da sua igreja, que é o seu corpo no mundo. Domingo passado afirmamos aqui que sobre esta realidade que a igreja tem o selo do Espírito Santo de Deus. Este selo que é o penhor da nossa herança para o nosso resgate. Resgate daquilo que ele chama de sua propriedade. Nada é igual à igreja neste mundo. E a igreja não é igual a nada deste mundo. Por isso não podemos tentar nos parecer com absolutamente nada. Porque não existe absolutamente nada neste mundo que possa se equiparar a esta realidade tão excelente, magnífica, que é sermos o corpo de Cristo no mundo. O que o apóstolo Paulo, então, está nos afirmando, irmãos, e eu quero pensar com algumas aplicações já aqui nesse segundo ponto, é que para essa igreja viva, que é corpo de Cristo vivo aqui no mundo, a adoração é a adoração de um corpo que é incompleto sem Cristo. Quando nos reunimos para adorar a Deus, eu e você precisamos compreender que absolutamente nada do que fazemos pode ser completo, pode significar algo para Deus, se não tiver a presença, a mediação, a condução de Cristo em nosso meio. Eu e você temos que compreender de uma vez por todas que quando estamos reunidos aqui para adorar a Deus, Cristo é o nosso ministro. Cristo é aquele que torna a nossa adoração possível. Cristo é aquele que nos conduz em todas as coisas, que permeia todo o culto e que faz com que o culto possa ser aceitável diante de Deus. Não é a minha ação, a sua ação, não é a sua destreza ou a minha destreza, não é a sua retidão ou a minha retidão, mas é Cristo presente em nós, Ele que é a esperança da glória. Assim como Paulo fala também aos Colossenses, esse mistério revelado que estava oculto, agora foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. A nossa comunhão, ela é comunhão, se reconhece Cristo como a plenitude dela. Cristo habita em meio em seu coração. Há uma comunhão plena entre nós. Comunhão não é algo que eu e você produzimos. Ela já é uma realidade estabelecida, porque nós estamos em Cristo Jesus. E Ele é esta realidade presente em nós. E esse mistério nos foi revelado. Ele se apresentou para nós. Por isso, culto, doutrina, é sempre cristocêntrico e não eclesiocêntrico. Observe, o culto, ele não apenas visa a Cristo, mas ele se estabelece no próprio Cristo, que é a palavra. E eu e você não podemos fazer essa separação. O culto
é trabalhado a partir de uma eclesiologia somente. Mas é preciso entendermos a realidade de Cristo, sua pessoa, sua obra, sua realidade viva e presente entre nós. Ele é aquele que em Apocalipse caminha entre os candeeiros. Ele é aquele que está presente na sua igreja. E por isso eu e você continuamos a ser igreja. Nós não somos igreja porque nós somos fiéis a Cristo. Nós somos igreja porque Cristo é fiel a nós. Amém? Amém. Isso faz toda a diferença. Porque eu e você não deixamos de ser igreja, porque Ele não deixa de ser fiel. E isso eu e você cremos plenamente. Eu e você não cremos plenamente na nossa fidelidade. Nós sabemos quem somos. Mas Cristo é fiel. E Ele é que torna eu e você igreja. Porque Ele está presente. Mas é possível que a gente pense também sobre as nossas próprias ações. Não apenas como essa vida que é real em nós, mas aquilo que ela produz em nós, como nossa missão, por exemplo. A missão da igreja, que enquanto missão de Cristo, ela só é missão de Cristo se ela é feita através do corpo de Cristo. Porque Ele se manifesta plenamente ao mundo através da sua igreja. Ele é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E por isso Ele nos deu a igreja. A igreja que então é habitada pela sua plenitude aqui na terra. Mesmo que os meus olhos e os seus olhos sejam incapazes de perceber, mesmo que o meu coração e o seu coração sejam incapazes de desenvolver, ou melhor, de desfrutar desta realidade de forma plena, por causa dos pecados que ainda habitam em nós. Cristo e sua missão é feita, a sua missão é expandida e realizada na terra através do seu corpo que está na terra. O testemunho que a igreja dá. O testemunho da igreja é testemunho do Cristo ressuscitado. Do Cristo que morreu, que padeceu, mas que ressurgiu e que agora está assentado no trono, ao mesmo tempo que, habitando na sua igreja, presente neste mundo, também a faz assentar-se nos lugares celestiais, porque Ele está assentado no seu próprio trono. A proclamação da igreja, esse testemunho da igreja, precisa ser um testemunho que faz com que eu e você enxerguemos não simplesmente uma realidade paralela, mas uma realidade que coexiste em dois mundos ao mesmo tempo, nos céus e na terra. E por isso a oração desse mesmo Cristo é que a vontade dele seja feita, assim na terra como nos céus. Porque nós temos uma só proclamação, ou por isso temos uma só proclamação: Cristo ressuscitado, ressurreto, e aquele Cristo que está glorificado. Nossas ações éticas não são ações porque nós somos moralmente mais elevados do que os outros. Nossa conduta ética não é porque eu e você somos muito mais disciplinados e trabalhados em uma civilidade muito mais elevada do que as outras pessoas. Mas a nossa conduta ética é simplesmente um prolongamento dessa que é a própria ação redentiva de Cristo. Nós não fazemos ou não devemos buscar fazer absolutamente nada, se não for por essa conduta de Cristo que é para redimir o homem. Redimir aqueles que Deus mesmo já escolheu. Em terceiro e último lugar, o corpo de Cristo como uma realidade de interdependência. Esse corpo, essa verdade, somos esse corpo, traz sobre nós uma condição sine qua non. É que só é possível esta realidade concebendo essa realidade como uma realidade de interdependência.
Charles Hodge observa que essa forma de apontar a natureza da igreja que Paulo faz aqui não é escolhida de forma deliberada. Ele diz que ele escolhe porque um corpo não funciona sem a contribuição de todos ou de cada membro. Uma mão desconectada não é mais um corpo, é apenas uma mão. É apenas um tecido morto. Você não pode dizer para sua mão que foi amputada que ela ainda é seu corpo, porque agora não tem mais vida, não tem mais sangue correndo, nutrindo, os ligamentos não estão mais conectados, não existe mais nenhuma oxigenação para que exista vida. Então, quando Paulo diz, capítulo 4, versículo 4, abra sua Bíblia. Há somente um corpo e um só Espírito. Como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Isso também traz implicações para nós. Implicações para essa natureza da igreja, porque não há como conceber essa natureza, então, olhando para a nossa vida individualmente e acreditando que é possível sermos cristãos solitários. Porque essa não é uma realidade figurativa. É, de fato, a concretude daquilo que é o corpo de Cristo. Então, não é possível, é incoerente, ela é contraditória em termos, quando nós concebemos que é possível viver como cristãos, mas vivemos de forma solitária, de forma independente, de forma a não nos submetermos e desenvolvermos ativamente a troca mútua de toda essa oxigenação da realidade que é a presença do Espírito Santo na sua igreja. Não é possível sermos cristãos sozinhos. Não é possível sermos cristãos e não estarmos inseridos na igreja, no corpo de Cristo. Fora da igreja não há salvação. Esse era o princípio trabalhado muito antes da reforma, mas que, desviando-se do seu sentido, os reformadores então trouxeram de volta para esta realidade. É que eu e você participamos da comunhão dos santos. Fora da igreja não há salvação. Não há cristianismo meramente pessoal, porque nós fomos batizados e inseridos em um só Espírito, como também fomos chamados numa só esperança da nossa salvação. Afirmamos aqui no domingo passado, essa igreja que ele aguarda, que Cristo está aguardando como sua propriedade, ele receberá como um corpo completo. Ele não a receberá individualmente, cada um chegando, mas ele vai aguardar para que ela siga no seu cerimonial completo. Todos serão unidos de uma só vez. Mas também não há missão que seja individual. A ação redentiva de Cristo ocorre através do corpo inteiro. Apesar de que ele tenha, como observa a Paul David Tripp, nós somos projetados para viver em uma comunidade redentora. Deus usa pessoas comuns como instrumentos de sua graça transformadora na vida de outros. Apesar de que a missão da igreja é sempre a missão da igreja como um todo, porque ela é o corpo de Cristo, Deus usa pessoas e indivíduos nos seus ministérios para abençoar, para transformar como instrumentos de Deus na vida de outros. Como lemos aqui,
ele mesmo concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas ele concede isso à igreja com vistas, com um propósito. Versículo 12 do capítulo 4. Ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Para quê? Para que os santos desempenhem os seus serviços. Para a edificação de quem? De si mesmo? Não. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa realidade que eu e você estamos inseridos, de que já somos esse corpo, mas que Cristo ainda assim está nos aperfeiçoando. E eu e você recebemos os nossos dons, para que eu e você sirvamos, para que esse corpo seja cada vez mais uma realidade plena e completa, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo Jesus. Por isso, querido, a igreja real que eu e você enxergamos é uma igreja que tem pessoas com seus problemas e suas dificuldades. E ela é assim, observe, porque Cristo quer que ela seja assim. Porque ela é assim para que Cristo e o seu Espírito receba toda a glória, para que quando ela seja oferecida a Deus, entregue de volta ao Pai, ela seja perfeita, sem ruga e sem mancha. E a glória seja somente de Cristo. E não tem absolutamente nada a ver com o seu mérito e o meu mérito. Por isso, quando você se depara com a falência do seu irmão, quando você se depara com os limites que o seu irmão tem, quando você se depara com os problemas que o seu irmão tem, você precisa, antes de tudo, estar convencido. É para que a glória seja somente de Cristo. E Cristo está nos tratando exatamente através dos problemas que eu e você temos. Dos pecados que eu e você temos. E que Cristo usa o pecado do outro para tratar o pecado do outro. Para que a glória seja somente de Cristo. Aquele irmão que te causa a impaciência é exatamente o instrumento que Deus usa para forjar em você a paciência de Cristo. Você percebe como é assim? Você já viu que é assim. Você já experimentou dessa forma. Aquele irmão egoísta, fazendo com que você seja cada vez mais fustigado por causa do egoísmo dele, sendo instrumento de Deus para tratar o seu egoísmo, porque o egoísmo dele faz você olhar para você mesmo e aquilo te fere, aquilo te machuca, porque você também tem o seu egoísmo e Deus tratando em você através daquilo que ele também ainda está tratando na vida do irmão. Não há como ser igreja apartados de Cristo. Sem Cristo, eu e você somos um conjunto de pecadores fadados e com toda a capacidade de autodestruição. Por que estamos aqui? Porque Cristo está aqui. Porque existimos, porque o milagre de Cristo presente na igreja é real e verdadeiro. Por isso continuamos aqui. Essa realidade destrói, irmãos, desfaz toda uma ilusão de um cristianismo individualista. Porque Deus não salva você apenas para que você seja salvo. Mas Ele salva você para o corpo de Cristo. Cada membro do corpo de Cristo torna-se um meio de graça
para o outro membro do corpo de Cristo. Para os reformadores, Deus apenas não nos dá o alvo. Pense na santificação. Eu e você queremos nos santificar. Isso é um alvo. Mas Ele não nos dá apenas o alvo. Sejam santos, como eu sou santo. Ele também nos dá os meios para essa santificação. E nós chamamos isso de meio de graça. Que meio de graça tão extraordinário, ao mesmo tempo que é totalmente ordinário a vida do outro irmão. Por isso, você tem que sair desta posição de que você não serve para nada e que você não pode ser instrumento na vida de outro irmão. Deus nos chamou para sermos parte do seu corpo. E este corpo não tem e não pode ter membros que não estão em atividade. O que acontece com o corpo que um membro começa a não ter mais atividade? Nós amputamos. Mas esse não é você, querido. Porque toda a oxigenação do Espírito está presente na sua vida. Por isso, ao ouvir a voz do Espírito, não endureça o vosso coração, como foi no tempo de Meribá. Saia da complacência, da displicência, pare de olhar para a vida do outro irmão como se você não tivesse nada a ver com ela. Pare de ser aquela pessoa que só apoia, que só sorri. Pare de ser aquela pessoa que só faz cara de paisagem. Você precisa agir como instrumento de Cristo na vida dos outros irmãos. Porque eu e você somos parte de uma realidade já concretizada. Somos um. Não vai ser as nossas discordâncias. Não vai ser a nossa inabilidade, talvez, que vai nos separar. Porque a palavra de Deus também já nos diz isso. Porque nada pode nos separar de Cristo. Logo, nada vai poder separar-nos uns dos outros. Se Cristo é uma realidade que você tem convicção dela, a sua presença. Eu quero pensar, queridos, que na realidade que nós temos hoje, principalmente a realidade de igrejas presbiterianas, muitas sofrem de um corpo fragmentado, vamos dizer assim. Nosso presbiterianismo criou sociedades internas. Nosso presbiterianismo passou a trabalhar com sociedades internas ao longo de mais de um século. O que essas sociedades fizeram é que, não sendo elas, mas em si, mas apenas uma tentativa de conduzir a igreja nas suas muitas facetas e idades, esses ministérios começaram a ser desconectados da vida da igreja como um corpo, de fato, interdependente. O que nós vimos é que muitas sociedades vivem como se fossem uma igreja dentro da igreja. São pessoas que não conseguem se sentir parte da igreja porque elas, se elas não estiverem trabalhando especificamente em uma determinada sociedade. Mas como isso também se tornou uma realidade daquelas que trabalham por ministérios. Pessoas que só se sentem parte da igreja ou que só servem à igreja se estiverem em um determinado ministério. Como se o acompanhamento mútuo, a presença na vida dos irmãos
não fosse parte daquilo que Deus usa para a edificação da sua igreja. Nós precisamos entender que a Igreja de Cristo não é uma associação que possa se organizar à vontade. Vejam aí como é que vocês se organizam. Mas ela é um corpo orgânico. E ela cresce a partir de um princípio interno de vida. A habitação do Espírito. O selo do Espírito. Somos o corpo de Cristo na terra. Esse princípio não pode se perder. Não pode ser ignorado. Não podemos ter uma ênfase em autonomia pessoal. Por causa dessas verdades, se você crê, querido, nessas verdades, você não pode conceber a sua vida a partir dessa ênfase, dessa autonomia que você tem para a sua vida. Eu sigo, eu construo minha vida, eu faço minha vida, eu tenho a minha agenda, a agenda da igreja sempre em segundo plano. É o máximo. Eu tenho minha agenda, a igreja tem a agenda dela. Logo, eu vou tentando equalizar. No que não dá, primeiro a minha agenda. Quem faz diferente disso? E o que essa realidade denuncia sobre a nossa crença? A agenda da igreja é a sua agenda. Quando eu e você prometemos nos submeter ao pastoreio da igreja, você entendeu que aquilo que a igreja cria para te pastorear é parte daquilo que é o pastoreio da igreja. Logo, você não pode simplesmente decidir voluntariamente, sozinho, isoladamente, definir sobre o que você participa e o que você não participa. É simples assim. Afinal de contas, há muitas expressões do corpo de Cristo espalhadas sobre a terra. Não somos só nós. Não somos uma seita. Nós não estamos dizendo que só aqui é que você vai ouvir a palavra de Deus. Mas da forma que uma igreja local se organiza para o pastoreio dos seus membros, isso significa dizer que ela está querendo exercer o pastoreio. Quando o membro então diz, não quero isso, o que o membro está dizendo é, eu não quero o seu pastor. Você entendeu? Me permita então concluir. A igreja é cristológica em sua essência. E não somente cristocêntrica na sua disposição. A gente prega Cristo, a gente quer a glória de Cristo, a gente vive para Cristo. Mas antes de tudo, eu e você só somos o que somos em Cristo. Só existimos em Cristo. Ou Cristo está presente e nós nos curvamos diante dele e cremos nisso, ou não tem Cristo. Tudo que fazemos nele, através dele, e sim, de forma cristocêntrica, buscando a glória dele. A igreja não apenas segue Cristo, ela está em Cristo. Nós seguimos a ele, mas estamos nele. E a nossa identidade é inseparável. E essa realidade se manifesta sempre que eu e você repetimos e repetimos. E acredite, seu coração e sua mente precisam disso. Que a gente repita o sacramento do pão e do vinho, para nos lembrar que só existimos nele e por causa dele. E nada
além disso. Não há absolutamente nada em nós. Tudo que temos, recebemos dele. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu quero chamar, enquanto você ora, chamar os oficiais aqui à frente. Nós vamos participar agora da mesa do Senhor. Mais uma vez reconhecendo essa verdade e essa realidade que nos foi imputada quando eu e você fomos alcançados e habitados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, querido, se você está em plena comunhão com a Igreja de Cristo, com o corpo de Cristo na terra, se você não está em disciplina, se você está em uma igreja genuinamente evangélica, você também é convidado a participar do corpo e do sangue de Cristo. Quero pedir, então, que mais uma vez você feche os seus olhos, eu quero orar. Quando concluirmos a oração, eu peço que você fique de pé. Você que vai receber os elementos, fique de pé. E então nós vamos louvar ao Senhor e receber os elementos e aguardar até que todos nós possamos participar juntos. Vamos orar. Senhor amado, a Tua palavra nos conduz a Cristo. Cristo, que é a palavra, realiza toda a obra então. E por isso estamos aqui. Reconhecendo que não somos nada sem Ti. Tu és a videira, nós somos só os ramos. Por isso, Pai, nós tiramos esses elementos agora do uso comum para consagrar ao Senhor e rogar que pela fé o Senhor nos alimente. Porque cremos em Tua presença, Senhor, singular, especial, quando nos reunimos diante da Tua mesa. Por isso, Pai, alcança o nosso coração, alimenta e fortalece a nossa fé. É isso que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.